Eu sei que meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, porque a gente colocou
a nossa fé e ação, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus, já deu tudo certo. O que a gente colocou, a nossa fé e ação, já deu tudo certo. Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Meu Deus, vim aqui para buscar a bênção para a família, a paz para o meu lar. Não deixo de lutar, sei bem o que eu quero, não vou desanimar. Eu firmo uma aliança neste altar, eu sei vou transformar minha vida pela fé. A rosa que eu levanto em minha mão é a rosa de Saron, Jesus de Nazaré. Eu firmo uma aliança neste altar, eu sei vou transformar minha vida pela fé. A rosa que eu levanto em minha
Saron, Jesus de Nazaré. É um presente do Senhor. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Presente do Senhor, é um presente do Senhor. Boa noite, Deus abençoe a todos. Nesse culto acontecerá transformação na sua família. A sua casa vai ser abençoada. O seu lar vai ser protegido, guardado e abençoado por Deus. Nesse culto, grandes milagres vão acontecer na sua família. Você crê? Só quem crê, clica aqui no joinha. Quando você clica no joinha, você está crendo, você está recebendo essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, família querida? Vamos dar início ao nosso culto especial pela família. Hoje é quinta-feira e nós reservamos esse dia para lutar em prol da família. Prepare aí na sua casa uma peça de roupa do seu familiar. Se você não tiver uma peça de roupa do seu familiar, pode ser uma sua, que represente ele, porque nós vamos consagrar ao pé da cruz e quando seu familiar vestir essa roupa, ou você vestir pensando nele,
o poder de Deus vai entrar em ação e vai acontecer libertação e transformação. Você crê? Então, vamos nessa fé. Fique de pé, faça da sua casa a sua igreja. Nós estamos levando a igreja até você. A igreja, antes você tinha que ir até ela, agora ela vem até você. Vamos lá? Fique de pé no seu lugar, coloque as mãos no seu coração, vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé nesse momento. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos esse culto de quinta-feira para determinar a transformação, a libertação dessa casa, dessa família. Daqui a pouco a minha esposa vai vir aqui, Senhor, e eu e ela, juntos, vamos passar para essas pessoas a palavra, o ensinamento sobre a família. Tem alguma coisa que ela precisa aprender, tem alguma coisa que ela precisa saber a respeito da família. E hoje o Senhor vai revelar, o Senhor vai falar ao coração dela, o Senhor vai dar a instrução que ela precisa para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Ó poderoso Deus de Israel, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, meu Pai. Quantas pessoas estão gemendo, estão sofrendo, ela não suporta mais tanto sofrimento, ela precisa de um milagre, ela precisa de uma resposta do Senhor, e essa resposta tem que chegar hoje, meu Pai. Hoje é o dia que o Senhor separou para salvar, para transformar, para libertar essa casa e essa família. Meu amigo, minha amiga, você que está passando um problema difícil na família, você que está enfrentando uma guerra, uma dificuldade tremenda na sua família, aproxime-se aí da sua televisão. Você que está assistindo no celular, coloque o seu celular em cima de algum móvel, de maneira que você fique com as mãos livres. Se aproxime do seu celular e coloque as duas mãos sobre o teu peito, sobre o teu coração. E nesse momento, a mão de Deus, o poder de Deus alcança você para arrancar essa tristeza, essa angústia, essa amargura, para arrancar esse mal que está tentando destruir, desunir, separar e acabar com a sua família. Que esse mal, meu Pai, seja repreendido, que esse mal, Senhor, seja amarrado agora, que ele caia por terra agora, que ele seja derrotado agora, e que essa pessoa que chora, essa pessoa, meu Pai, que tem sofrido, porque ela está vendo o filho nas drogas, ela está vendo a família desunida, ela está vendo o marido nos braços de uma outra mulher, ela está vendo a família separada. Meu Deus, quantas pessoas que estão assistindo esse culto agora e a família está completamente destruída. Então vem, Senhor, vem com o teu poder e realiza a tua obra. Salva, meu Pai, essa família, transforma, Senhor, essa casa, esse lar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos e repita comigo: meu Deus, que nessa noite eu e a minha casa sejamos abençoados. Diga: ó Deus, que nesse culto o teu poder seja derramado sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados e com as mãos erguidas, cante comigo essa linda canção com muita fé, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos com as mãos no coração e cante com fé. O meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força. Solte a sua voz. Empreendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. O meu lar a ti. Diga
pra ele, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Sim, vai acontecer isso, em nome de com Jesus. alegria. Levante as suas mãos e cante. Eu e minha casa serviremos a Profetiza, Deus. determina. Eu e minha casa serviremos a Deus. De novo, diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. Será abençoada minha descendência. Frutificará a sua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Se você puder, levante as mãos e solte a voz. Eu e minha casa serviremos a Deus. Que maravilha, meu Deus, eu creio nisso, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. Pode determinar, pode profetizar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Isso, gente, fala pra ele. Eu e minha casa serviremos a Deus. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. E assim nós te louvamos, Senhor, porque nós temos a certeza absoluta de que esse culto será marcado de muitas maravilhas, de muitos milagres. Nós cremos, Senhor, que a casa, que a família dessa pessoa será transformada, totalmente transformada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê nesta oração, diga obrigado, Jesus. Diga amém e graças a Deus. Palmas para Ele. Aplauda o nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Amém. Amém? Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos. Você que está entrando agora, você que já estava acompanhando o culto, nós estamos ao vivo aqui. Daqui a pouco a minha esposa vai vir para a gente dar uma palavra sobre a família. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para um assunto importante. Olha só o que eu tenho aqui comigo. Dá uma olhada, ó. É o sal. Você já preparou o seu sal? Bom, amanhã é sexta-feira. E amanhã nós vamos estar ao vivo também, às 8h30 da noite, no grande culto de libertação. Mas o culto de sexta-feira é para desmanchar feitiço, é para quebrar bruxaria, é para arrancar todas as obras das trevas, é para destruir os espíritos malignos, é para arrancar inveja, é para arrancar o mal-olhado, é para arrancar toda a obra do mal. E eu vou te ensinar a preparar o seu vale de sal. É a segunda etapa do vale de sal. Na primeira etapa, as pessoas enviavam as fotos para mim. Quem participava lembra. Mas agora não. Agora você, antes eu colocava no sal. Agora não. Você vai ter o seu vale de sal. Eu vou te ensinar a fazer o vale de sal aí na sua casa. Quando você fizer o seu vale de sal, quando você participar desse culto amanhã, sexta-feira, 8h30 da noite, todas as obras do mal serão desmanchadas da sua vida. Amém? Posso pedir uma ajuda para você? Fale com outras pessoas, convida os seus familiares, os seus amigos, espalhe a notícia.
Tem tanto testemunho, tem tanta gente mudando de vida, tem tanta gente contando as maravilhas. Inclusive, eu vou colocar um testemunho daqui a pouco, maravilhoso, glorioso, um testemunho, extraordinário, porque eu tenho recebido vários testemunhos, inclusive esse novo que eu vou colocar agora, que todo dia as pessoas estão mandando, todo dia as pessoas estão contando testemunhos. E se você não contou ainda, você vai contar, porque vai acontecer na sua vida. Vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Então se prepare para essa sexta-feira. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, que todas as pessoas que estão assistindo esse culto agora ao vivo, ou as que vão assistir depois, mais tarde, todas estejam conosco nessa sexta-feira, às 8h30 da noite, no culto de libertação com o Vale de Sal. Que esse Vale de Sal seja poderoso para destruir todas as obras do maligno. Estenda as mãos para a tela e repita assim: meu Deus, eu estarei nessa sexta-feira, ao vivo, às 8h30 da noite. Nada vai me impedir, ninguém vai me impedir, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vou deixar meu sal aqui. Se você tiver 1 quilo de sal, pode ser. Se não tiver, não tem problema. Pode ser uma colherzinha de sal, pode ser um copinho de sal. O que você tiver, você prepara aí na sua casa para amanhã, às 8h30. Pode sentar, por gentileza. Fizeram a oração de hoje, das 6 da manhã? Quem fez? Quem fez a oração das 18 horas? Meu azeite está aqui, ó, todo dia sem quebrar, 6 da manhã, 18 horas, consagrando o azeite e ungindo, né? Cada oração eu dou uma instrução do que você vai ungir com o azeite. É a semana, é a semana da grande unção. Se você não está participando, começa amanhã. Não tem problema, pode começar amanhã. Todo dia, 6 horas da manhã e 18 horas, horário de Brasília, você vai estar comigo orando, consagrando o azeite e fazendo a unção. Eu sempre oriento aonde você vai ungir. Cada dia a unção vai mudando. A gente vai falando aonde que você vai ungir. Pode ser azeite, pode ser óleo, o que você tiver na sua casa. Amém? 6 da manhã, 18 horas. Se você não puder nesse horário, faz em outro horário. Mas de preferência no horário correto, que é o horário que eu estou, tanto às 6 como também às 18 horas. Amém? Muito bem. Eu tenho que te dar um alerta importante, porque a gente está lidando com algo muito, muito importante, algo espiritual. Você deve saber que a nossa vida aqui na Terra, ela é influenciada pela vida espiritual, pelo mundo espiritual. O mundo vai além disso que os nossos olhos são capazes de enxergar. Os nossos olhos, pessoal, enxergam aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que a gente pode apalpar, que a gente pode tocar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Então, a gente pode tocar em você. A gente pode te ver. Você pode tocar na pessoa que mora aí do lado da sua casa. Você pode ver ela. Mas e o que você não vê? E o mundo que está além do que os olhos são capazes de enxergar? Nós vamos ignorar esse mundo? Não. Ele existe e ele influencia no mundo físico, que é o mundo espiritual. Aonde está o nosso adversário, Satanás, o mal? Aonde que ele atua? No mundo físico. Mas ele está no mundo espiritual. Olha só o que o texto sagrado chega a dizer. Preste atenção nessa palavra. Diz assim, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pode conferir na sua Bíblia. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Olha, isso é muito sério e muito importante. Você não está vendo, eu não vejo, mas é fato. O diabo está ao nosso derredor,
procurando uma chance, procurando uma oportunidade de atacar, de destruir a nossa vida. Quando ele encontra essa brecha, quando ele encontra essa oportunidade, ele vem, mas ele vem com sede de destruição, como um leão que procura a sua presa. A Bíblia faz essa referência do leão para você entender como que é ferrenha essa batalha, como que é violenta essa batalha. O diabo vem com tudo para tentar nos tocar. O diabo vem com tudo para tentar nos atingir. Cabe a nós nos proteger. Cabe a nós nos guardar. Cabe a nós nos livrar desses ataques. E como que a gente faz isso? Como que a gente se protege? Como que a gente se livra? Como que a gente se blinda? Imagina um escudo de proteção que está à sua volta, que por mais que ele tenta te atacar, ele não pode te tocar. Como que você vai ter essa proteção? Só tem um jeito, só tem uma maneira, só tem uma forma. Pacto com Deus. Você tem que ter um pacto com Deus. É aí que entra a questão do dízimo, que eu sempre prego. Eu queria que você me ouvisse, você que está pela primeira vez, você que já acompanhou outras vezes, para você poder entender o que é o dízimo. Você nunca vai ver o pastor Fernando aqui cobrando, dizendo que tem que pagar isso, pagar aquilo. Faz um voto assim, dá tanto. Eu não trabalho assim. O meu trabalho é focado em ajudar as pessoas e não tirar o que elas têm. Ai daquele que trabalha usando a palavra de Deus para tentar tirar alguma coisa da pessoa. Ai daquele. O meu trabalho é puro, é limpo. Mas o dízimo, gente, tem que ser ensinado. O dízimo é santo, o dízimo é bíblico. É a palavra de Deus que nos ensina a ser dizimistas. É a Bíblia que nos orienta a dizimar. E uma vez a gente dizimando, uma vez a gente sendo fiel a Deus, uma vez a gente devolvendo o que é de Deus, a palavra dele se cumpre. O milagre acontece. Hoje é dia 13 de outubro. Mas quando que você deve devolver o dízimo? Toda vez que passar qualquer valor na sua mão. Não passou nada, não devolve nada. O dízimo de 0 é 0. Mas passou alguma coisa, separa o dízimo. Por exemplo, você recebeu um pagamento de R$200, um exemplo. Mas você tem um salário fixo de R$1.000. Então você recebe todo mês os 1.000, mas recebeu mais 200. Você tem que tirar o dízimo de tudo. Quanto é o dízimo de 200? 20. Quanto que é o dízimo de 1.000? 100. E por aí vai. O dízimo, ele já é pré-definido, pré-determinado pelo próprio Deus. O dízimo é 10% de tudo que passa nas nossas mãos. Se você receber 10.000, o dízimo é 1.000. Se você receber R$10, o dízimo é R$1. Ah, mas R$1, pessoal, não é o valor. Mas é você obedecer, é você ser fiel. Quando você se torna dizimista fiel, a maldição é quebrada. O espírito da enfermidade é amarrado, você não gasta mais com remédio. O espírito do roubo é amarrado e ninguém pode tocar no que é seu, porque haverá uma proteção. Coloca para mim o versículo de novo, que a gente acabou de ler, só para ficar gravado essa parte na mente das pessoas, para que todos possam entender, para que todos possam saber que o diabo, nosso inimigo, adversário, ele nos ataca. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele quer devorar. A Bíblia até fala do espírito devorador. Ele devora a saúde, ele devora a família, ele devora a paz, ele devora tudo que a pessoa tem. Mas, se você é fiel, se você é dizimista, se você coloca Deus em primeiro lugar, ele não pode tocar no que é seu, porque você se torna parceiro de Deus, você se torna fiel a Deus, aliado de Deus, ninguém te toca. Toma decisão, seja dizimista. Se você ainda não é, seja dizimista dessa obra. Deus está te chamando, não é de hoje, para ser fiel. Creia, acredita nessa palavra. Pastor Fernando, como é que eu faço para dizimar?
Eu vou colocar aqui na tela as contas da igreja. Tira um print dessa imagem. Tira uma foto dessa imagem. Ou então anota. A chave Pix da igreja, Igreja Família Sagrada, é o CNPJ 46 908 605 0001 86. A conta da Caixa é a agência 1942, operação 003 e a conta 7222, dígito 1. A conta do Itaú é agência 0573 e conta 21056, dígito 4. E o Bradesco é agência 0064, conta 48529, dígito 2. Igreja Família Sagrada. Tome a decisão de ser fiel. Seja fiel nessa obra. Deus vai mudar a história da sua vida pela sua fidelidade. E assim que você fizer o dízimo, assim que você dizimar, manda o comprovante para mim pelo WhatsApp. Manda, não esquece de mandar, porque toda vez que você mandar o comprovante, eu vou colar nesse memorial que está aí. É o memorial dos dizimistas. Eu vou até mostrar ele aqui para você. Ó. Esse aqui é o memorial. Todo dia eu estou orando para Deus multiplicar, para Deus prosperar, para Deus enriquecer, para Deus entregar para você o que você nunca teve. Então, manda para mim o comprovante que eu vou colar aqui. Pastor Fernando, mas eu já mandei. Manda toda vez que você dizimar. Dizimou de novo? Manda de novo. Dizimou pela terceira vez? Manda de novo. E você que já é, mantenha seu pacto. Não quebre o seu pacto com Deus. Deus é primeiro na nossa vida. Amém, família querida? Vamos fazer uma oração? Rapidamente, fique de pé. Estenda a sua mão aqui na direção do memorial. Meu Deus, eu clamo e eu oro por todos os dizimistas dessa obra. E peço que o Senhor venha tocar no coração dessa pessoa e fazê-la entender que ela precisa se tornar dizimista. Ainda que a situação dela seja crítica, ainda que ela esteja vivendo numa situação complicada, ainda que aos olhos dela ela ganha pouco, mas o Senhor vai tirar ela do pouco e vai colocar sobre o muito. O Senhor vai prosperar o fiel. Então levanta novos dizimistas, aqueles que já são, mantenham a sua fidelidade, sejam justos diante do Senhor e que a diferença seja vista em todas as áreas da vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus, e quem crê, diga assim seja, diga amém e graças a Deus. Amém? Vou deixar aqui o memorial e todos que são dizimistas dessa obra e mandam um comprovante, você recebe o certificado de dizimista com o seu nome. Toda vez que você estender a mão para esse certificado e orar com ele, a sua oração será ouvida e respondida. Porque esse certificado aqui é especial, é sagrado. É o teu pacto com Deus. Amém, família querida? Graças a Deus. Muito bem. A minha esposa vai vir aqui agora, porque nós vamos passar uma palavra. Uma palavra, diga-se de passagem, muito forte para você. Que vai te ensinar muito, vai te ajudar muito. E depois dessa palavra, nós vamos orar ao pé da cruz, com a peça de roupa, consagrando a peça de roupa. O poder de Deus vai estar sobre ela. Quando você vestir essa roupa, ou quando seu familiar vestir essa roupa, o poder de Deus vai revestir a vida de vocês. Amém? E no final nós vamos fazer a oração do Pai Nosso juntos. Antes da minha esposa vir aqui e a gente passar o ensinamento de hoje, eu quero resumir a história para você de uma forma bem objetiva, para a gente não se estender, porque a gente gosta de ser objetivo, para você aprender e ficar gravado na sua mente. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, ou melhor, a partir do versículo 11, você vai encontrar a história do filho pródigo. Resumindo, esse filho, ele tinha tudo. Tudo que você imaginar ele tinha. O pai não deixava faltar nada para ele. Porque o pai era muito rico. Só que esse filho foi crescendo, se tornou um filho rebelde, desobediente, se tornou um filho mau.
Ele não ouvia os conselhos do pai. Ele não atentava para aquilo que o pai o ensinava. Ele era arrogante, ele era prepotente, ele era metido, ele era o sabichão. Então ele chegou pro pai e falou assim: ô pai, o negócio é o seguinte, dá minha parte da herança aí, que é direito meu como filho, dá meu dinheiro aqui que eu vou embora, eu vou viver minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. E não adiantou o pai dar conselho, não adiantou o pai querer ajudar, não adiantou o pai querer ensinar, não adiantou. Então o pai pegou o dinheiro, que era direito dele, ele era filho, tinha direito na herança, e o pai deu os valores na mão dele. Ele pegou aquele dinheiro e foi embora. E a Bíblia diz aqui que ele fez muitas coisas erradas. Resumindo, ele gastou todo o dinheiro dele com coisas péssimas, com coisas podres. Ele desperdiçou toda a riqueza. Acabou o dinheiro dele. Ele só fez burrada. Só burrada. Perdeu tudo. Ele chegou num ponto que a Bíblia diz aqui que ele não tinha nem o que comer. Ele começou a passar fome. Ele foi trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos. Ele cuidava dos porcos. E a miséria dele era tamanha que ele sentia vontade de comer aquela comida dos porcos. Mas nem aquela comida ele podia comer. Ele não tinha nada. Nem lavagem dos porcos ele tinha. Os porcos comiam melhor do que ele. Quando ele chegou nessa situação, acabou o orgulho, acabou a arrogância, que é sempre assim. Quando a pessoa quebra a cara, quando a pessoa ela vê que ela chegou no fundo do poço, normalmente, tem as suas exceções, mas normalmente a pessoa fica humilde, reconhece. E foi o que aconteceu com ele. Ele caiu em si. Ele viu a besteira que ele fez. E de quem vocês acham que ele lembrou? De quem que ele lembrou? Do pai. Exatamente. Ele pensou assim: poxa, os empregados do meu pai comem do melhor, vestem do melhor, e eu que sou filho dele estou aqui passando fome, querendo comer comida de porco. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para casa, vou pedir perdão para o meu pai e vou pedir para ele me aceitar pelo menos como um empregado dele, porque assim, pelo menos comida eu vou ter. Então ele se levantou e voltou para casa com esse pensamento: eu vou pedir perdão, eu vou pedir para o meu pai me deixar ser pelo menos um empregado dele. Tá bom, se eu for empregado dele já tá bom. Então ele foi embora com esse pensamento. Só que quando ele chegou em casa, aconteceu algo que ele não esperava. A Bíblia diz que ao longe, você pode conferir depois, é Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu não coloquei na tela ainda, porque eu vou colocar só o trecho que eu quero enfatizar para vocês. O pai dele viu de longe aquele rapaz voltando, o filho chegando. Quando o pai viu de longe o filho dele, ele correu na direção do filho, abraçou e o beijou. Abraçou e o beijou. Aí, olha o que aconteceu em seguida. Acompanha comigo. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa, olha só, depressa, a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Olha só. O filho pensava que seria punido, que seria repreendido. O filho pensava que o pai seria severo com ele. E com razão, porque ele foi rebelde, orgulhoso, prepotente.
pegou o dinheiro, foi embora de casa, quebrou a cara, mas ele fez um monte de besteira. Mas o pai tem outra visão. O pai tem outra cabeça, diferente do filho. Eu vou pedir para minha esposa vir aqui agora. Ela vai dar uma ótima noite para vocês. Boa noite a todos. Graças a Deus. Olha só. Eu quero que você entenda, e nós vamos ensinar isso para eles agora, que a visão do pai era outra. O filho pensava que seria repreendido, que seria punido, e com razão. Mas não aconteceu isso. O pai ficou tão feliz com a volta do filho que ele correu, abraçou e o beijou. E pediu para trazer roupa nova, colocar sandálias nos pés, um anel no dedo e preparou uma festa, um banquete, comemorando a volta do filho. Ou seja, ele não foi recebido como empregado, ele foi recebido como filho, mesmo tendo feito o que fez, mesmo tendo errado como errou. E aonde a gente quer chegar com isso? Vamos nos colocar no lugar do pai. Quantas pessoas têm familiares que erraram, prometeram que iriam mudar e não mudaram, prometeram que iam parar de usar droga e não pararam, prometeram que não seriam mais como eram, mas que teriam uma outra postura e não cumpriram a promessa. E o que nós podemos ensinar com essa... Aliás, eu estou ensinando para vocês e estamos aprendendo também. Que lição a gente pode tirar disso? A lição do perdão. Porque independente do que a pessoa fez, ela precisa de apoio. Ela precisa de misericórdia. Engraçado que quando a gente erra, quando a gente comete uma falha, um pecado, um deslize, quando a gente mente, quando a gente faz uma besteira, qual é o desejo do nosso coração? Que a pessoa venha nos perdoar. Mas e quando acontece o contrário? Nós também não temos que perdoar? Quando a pessoa errou várias vezes e ela usa, né? Ela usa da sua bondade para ficar errando e toda vez pedindo perdão, é uma coisa. Embora, ainda assim, você tem que perdoar e apelar para a fé. Apelar para a fé. Não adianta brigar, não adianta xingar, não adianta abandonar. Porque tem gente que pensa assim, não, fulano não tem vergonha na cara, fulano não quer mudar nunca. Fulano não quer mudar. Mas não é que não quer mudar. É porque, infelizmente, ele está sendo vítima de um mal. Ele está sendo dominado, não é isso? Com certeza. É aí que entra o Pai Nosso, né? Perdoai, assim como nós perdoamos. Então, se a gente quer o perdão de Deus, a gente também tem que liberar o perdão, né? E usar das armas espirituais para libertar o familiar. Com certeza. Tira a mágoa, perdoa, dá uma chance. Vamos lutar pela sua família. Agora, tem uma coisa que a minha esposa quer falar, que ela comentou comigo antes do culto, a respeito da mesma história. A mesma história do filho e do pai. Preste atenção, pode falar. Eu queria frisar, foi frisado aqui até agora a parte do pai, né? Que ele perdoou. Mas eu queria frisar a parte do filho, né? O filho, em momento nenhum, Deus falou para ele, ó, pega o que é seu e vai viver sua vida. Não. Ele fez isso sozinho. O pai não falou isso para ele, né? Aliás, o pai não queria que ele fizesse isso. Ninguém falou isso para ele. Ele fez isso sozinho. Então, ele foi, pediu a parte dele, pegou e foi viver a vida dele, como já foi falado. Só que ele não pensava que sobre a terra viria uma grande fome, que foi o que aconteceu. Uhum. Todo mundo teve fome. Então, ele ficou numa situação que ele não esperava. Chegou o momento ali dos porcos, né? Onde ele desejou comer aquela comida que nem ele mesmo tinha. Que os porcos tinham e ele não poderia, sendo que ele era filho
de um homem muito rico. Enfim. E a Bíblia diz assim, então, caindo em si, disse, né? Quando ele caiu em si, falou, não, eu vou lá pedir para ser empregado do meu pai. Não veio um anjo e desceu e falou assim, ó, volta para casa do seu pai. Não, ele caiu em si. Uhum. Ele decidiu fazer. E depois fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Entende? Ele teve a iniciativa. Ele caiu em si, ele foi. Então, assim, talvez a gente passa por momentos na nossa vida que a gente fala assim, não, eu tô com essa raiva, eu tô com essa mágoa do fulano, eu não vou lá pedir perdão. Mas a partir do momento que você vai e faz, quando você cair em si, você vai receber essa paz, esse perdão. E às vezes a vergonha também, né? Às vezes a pessoa sabe que tá errado, mas ela tem vergonha de pedir perdão. Não é? É verdade. Então, quando ele caiu em si, ele não esperou por nada e por ninguém. Ele falou, não, eu vou até o meu pai. Então, hoje, nessa reunião, nesse culto que você está participando, talvez você está caindo em si e falando assim, não, eu não posso viver desse jeito. Eu não posso ter essa mágoa, eu não posso ter esse ressentimento, eu não posso pensar desse jeito. Então, a partir do momento que você cai em si, né? Que você entende que isso não é o correto a se fazer, então, faça como ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, se levante após esse culto e vá ter com quem te fez mal. Não, mas eu não tenho que pedir perdão porque não fui eu que fiz o errado. Só que o perdão é você tomar o veneno querendo que o outro morra. Quando você tem raiva, você fica... O perdão não, só uma correção. A raiva, é. É porque é ao vivo, não liga não, é Quando assim você mesmo. tem uma raiva... Eu também erro direto. Você toma um remédio, toma um veneno, querendo que o outro morra. E isso não acontece. Quem fica mal, quem perde noites de sono, quem fica traumatizado, quem fica com tristeza, angústia, depressão, é você. Isso te faz mal. Então, libere esse perdão, levante-se e vá ter com o pai. O pai não é exatamente o pai, né? Pode ser alguém que te fez mal, alguém que você teve um desentendimento, alguém que você teve algum problema, alguém que você precisa se reconciliar. Perdão, só que senão eu esqueço. A figura do pai, aqui nessa história, representa Deus. E o filho somos nós. Essa é uma interpretação. Mas também existe uma outra interpretação. Esse pai pode ser alguém da sua família. Pode ser seu filho, sua esposa, seu marido. E você, aquele que errou. Ou o contrário. Às vezes você é o pai dessa história e alguém errou com você. Mas a questão é que a história termina com a família restaurada. E, inclusive, uma parte que fala aqui que ele tinha um irmão, né? O filho pródigo tinha um irmão. O irmão não perdoou. O irmão falou assim, mas poxa, pai, eu sou um filho bom, eu não gastei o dinheiro, eu não fui embora de casa, eu não fiz nada disso, eu tô aqui fiel e o senhor não dá uma festa para mim. Esse meu irmão aí que fez tudo errado, ele volta como se dissesse assim, ele volta com a cara lavada e o senhor ainda recebe ele, ainda faz festa para ele? Aí o pai fala, não, meu filho, não é assim. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Vamos abraçar ele. Mas sabe por que o irmão ficou assim? Porque não era ele. Se fosse ele, ele ia querer o perdão. Então, seja você aquele que errou, seja você aquele que erraram com você, só existe um caminho. Só existe uma decisão correta. Perdão e reconciliação. Se a pessoa errou com você e não te procurou, nesse caso, como você falou, o filho procurou o pai. Mas e se não procurar? E se não procurar? E se a pessoa não vier até você? Então vai até ela. Eu não sei o que aconteceria, porque a Bíblia fala que o filho voltou. Mas eu acredito, pela história, tudo indica
que se esse filho não tivesse coragem de voltar e pedir perdão, com certeza esse pai iria procurá-lo. Como é que o senhor pensa isso? É simples. É só você ver a reação do pai. O pai estava com saudade dele. O pai queria ele de volta. Se ele não voltasse, porque o pai ficou esperando, ele vai voltar. Eu imagino que todo dia aquele pai olhava e falava assim, ó, um dia ele vai aparecer ali. Mas se não aparecesse, aquele pai com certeza iria atrás do seu filho, como Jesus ensina. Que ele vai atrás de uma ovelha perdida e deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Esse pai iria atrás do filho, com certeza ele iria. Então, se a pessoa não pediu perdão, se a pessoa que errou, e às vezes ela pensa que ela não errou. Às vezes fica assim, ó, não, eu não vou falar não porque o errado é ele. Aí a outra pessoa, não, eu também não falo porque o errado é ela. Aí fica nessa. Os dois sofrendo, né? Um de cada lado fica sofrendo e os dois desunindo a família. Então, se você tá ouvindo, Deus tá falando com você, né? Se você tá aqui agora nesse culto, é porque Deus tá falando com você. Vai, une a tua família. Não é a pessoa da qual você tá brigada que tá assistindo o culto. É você. Então, Deus tá falando com você. Tem um costume de algumas pessoas, às vezes, de falar assim, tá vendo, ó? Fulano tinha que estar ouvindo essa mensagem aí. Fulano tinha que estar assistindo esse culto aí. Mas se ele não está assistindo, é porque não era para ele. Ainda que a palavra sirva para ele, mas ele não está aqui. É você que está assistindo. Então, a lição de hoje é perdão, reconciliação. O que depender de você, busque a reconciliação. Busque reunir novamente a sua família, o seu casamento. O casamento, hoje, é tratado por muita gente como uma coisa qualquer, né? A pessoa casa hoje e separa amanhã. Uhum. Não tem aquele compromisso, não tem aquela obrigação, né? De ficar junto ali até a morte, mas o casamento é até a morte. Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte os separe. E os casamentos normalmente terminam por coisas que não são tão grandes. Os fins dos casamentos normalmente são por coisas pequenas. Uhum. Ele fez isso e não me pediu perdão. Ele fez isso e não se importou com o que eu pensava. Vai juntando as coisas até o momento que chega a separação. Então não deixe chegar esse tempo. Não pode juntar. Às vezes está juntando o sentimento dentro de você, né? A pessoa tem ali um atrito, aí guarda. Aí passam 2, 3 dias, tem outro atrito, guarda. Não guarde nada. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Ou seja, não deixa passar o dia sem resolver o problema. Resolva o problema. Resolva. Se a pessoa não resolveu, resolva você. E se eu pedir perdão, se eu falar e a pessoa não quiser? Aí já não depende de você. Né? Sim. Aí é a pessoa. Você fez sua parte. Você continua fazendo a sua parte no espiritual, né? E não espere. Às vezes, o erro de alguns é esse. Não, então tá bom. Eu vou pedir perdão e ela fica esperando, né, uma reação positiva da outra pessoa que não vem. Às vezes vem, mas pode ser que não venha. Aí a pessoa já perde o equilíbrio. Ela já perde a cabeça. Ah, eu vim aqui pedir perdão pra você e você não... Pronto, aí Piora. começa tudo de novo. Piora, fica pior do que antes. Entendeu como é que é? Vamos fazer uma oração. Eu vou orar com a peça de roupa diante da cruz, mas eu vou deixar minha esposa fazer uma oração primeiro. Fique de pé, feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor cada pessoa que ouviu essas palavras agora. São pessoas, meu Deus, que caíram em si, como aquele filho. E ela entendeu que se ela precisa ir e pedir perdão, ela vai fazer isso. Se ela precisa liberar o perdão para alguém, mesmo que ela não errou, ela vai liberar para o bem dela, para o bem da vida espiritual dela.
ela vai liberar esse perdão e o Senhor vai a recompensar muitas vezes mais. Eu tenho certeza disso. E eu sei que tem gente agora chorando, porque só ela sabe o que ela está passando. Então venha com o teu poder, Senhor, e cura o coração que está ferido. Restaura esse lar, essa casa, em nome de Jesus. Pega a sua peça de roupa na mão, por favor. Olhe para mim. Só para encerrar essa parte, a gente vai entrar na oração. Semana que vem, nós vamos estar juntos novamente. Eu e a minha esposa aqui. Minha esposa, para quem não sabe, o nome dela é Thaís. E nós estamos aqui juntos para te abençoar, para te ajudar. Não é isso? Com certeza. Conte conosco para abençoar a sua casa. Estamos aqui para isso. Dá um abraço e um beijo na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos colocar a imagem da cruz agora. E você vai estender a peça de roupa na direção da cruz. E vai clamar e orar junto conosco. Em nome do Senhor Jesus. Pode estender agora. Meu Pai, nós levantamos esse grande clamor agora. Com essa peça de roupa perante a cruz, Senhor. Porque a cruz é o sinal da nossa vitória. A cruz é o símbolo da nossa vitória. Então vem com o teu poder agora, Senhor. Vem com a tua mão poderosa para restaurar essa casa, para restaurar essa família. Meu Deus, quantas famílias estão necessitadas dessa reconciliação que nós falamos aqui hoje. Quantas pessoas estão vivendo dentro de casa como inimigos. Como inimigos. Então muda essa situação. Meu Deus, que essa maldição que está sobre essa casa, separando essa família, seja ela quebrada, seja ela destruída, seja ela arrancada, agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, realiza o milagre, que essa peça de roupa seja ungida, que essa peça de roupa seja consagrada, de maneira, Senhor, que quando essa pessoa vestir essa peça de roupa, ela seja revestida do teu poder, seja ela mesma que vai usar ou um familiar dela que vai usar. Ah, meu Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos no teu milagre, nós cremos que o Senhor está operando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está se manifestando nessa casa, nessa família, em o nome do nosso Senhor Jesus. Vem com o teu poder, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, agora, em nome de Jesus. Toque essa roupa ou estenda na direção da cruz e diga assim: meu Deus, que toda a força do mal que tenta destruir a minha casa, que tenta destruir a minha família, seja agora arrancada. Diga agora: a doença da minha família, o vício da minha casa, o mal que tenta acabar com tudo, seja repreendido, seja arrancado, seja expulso agora, em o nome do Senhor Jesus. Diga: sai, sai, sai e não volte mais. Ah, meu Pai, bendita seja essa casa, bendita seja esta família, em o nome do nosso Senhor Jesus. Que essa peça de roupa, Senhor, seja consagrada, seja ungida pelo teu poder. Diga assim: Deus, eu creio na minha vitória e na bênção do meu lar, em nome de Jesus. Amém. Abra os seus olhos. Preste atenção que eu vou te ensinar. Essa peça de roupa você vai colocar para o seu familiar usar. Pode deixar ele usar, hoje ou amanhã. Se é você que vai usar, pode usar amanhã. Não tem problema. Ela está ungida e consagrada. Se o mal usa a peça de roupa para
amaldiçoar, por que que nós não podemos usar para abençoar? Não é verdade? E a gente estava pensando aqui agora há pouco, tem pessoas que elas fazem tudo o que está ao seu alcance, mas não tem resultado. Por quê? Porque ela busca ajuda no lugar errado. Eu conheci uma família que o pai gastou mais de 50 mil reais. Ele vendeu carro para internar o filho na clínica de recuperação, para tirar o vício. E aconteceu que o filho ficou 6 meses, saiu da clínica, pior do que estava, voltou para o vício e ainda morreu na mão do traficante. Ou seja, não adiantou nada. O dinheiro não pôde salvar aquele filho. Mas a fé pode salvar. A fé é maior do que qualquer coisa, do que qualquer dinheiro. Então, será que se a gente usar a fé para orar juntos, para clamar juntos pela nossa família, será que Deus não vai fazer a obra? Vai, Ele vai fazer. E você tem a livre escolha de ofertar pela sua família. Não é fazer voto, não é pagar, não. Mas é você agora. Por exemplo, agora, nesse momento, nesse instante, se você pegar o seu melhor, eu não sei o que é o seu melhor, talvez é 10, é 20, é 50, é 100, é 1000. O que para você é o melhor hoje? Se você der essa oferta para Deus, abençoando, como entregando a sua família para Deus, você está ofertando em prol da sua família. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? E ainda que você diga, pastor Fernando, agora eu não tenho para dar. Agora eu não posso, porque eu não tenho como fazer agora. Mas amanhã eu consigo, amanhã cedo ou à tarde. Faça. Essa oferta você vai dar em prol da sua casa, da sua família. É uma oferta de amor pela vida dos seus familiares. Você crê? Então, por favor, faça com toda a fé, em nome do Senhor Jesus. Enquanto as pessoas vão fazendo, eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Vamos cantar essa canção. Vamos lá, alegre você e pode animada. Vamos lá. conseguir. Eu Vale a pena assim lutar, hein? também, mas eu consegui sair. Vamos lá, gente. Vamos lá, Se levanta. se levanta, põe de pé. A vitória tua é. Porque Cristo já venceu. Cristo já venceu. Venceu por mim. Por você. Por todos nós. Venceu por mim. Por você. Por todos nós. Vale a pena lutar. Ah, se vale sim. Vale a pena. Vale a pena sim. Vale a pena lutar. Vale a pena. Vale a Vale a pena. pena lutar. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena lutar. Vale a pena. Isso, gente. Essas mãos eram de Jesus. Jesus. Mãos do Deus forte. Mãos do Deus forte. Vamos orar o Pai Nosso já, hein? Descobri o porquê de ter forças pra lutar e pra vencer. Vamos lá. Lute, a guerra não está perdida. A esperança na vida. Há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. Lute e não olhe de lado, não. Esqueça o teu passado. Esqueça o seu fracasso, sim. Olhe em frente e vai. Amém. Amém. Vamos orar o Pai Nosso juntos? Vamos unir a nossa fé? Olha para mim, por favor. Essa oração é a mais importante, a mais forte que existe, porque foi o próprio Senhor Jesus que ensinou ela. Nós vamos orar juntos agora o Pai Nosso. Lembrando que a peça de roupa você pode usar e colocar para os seus familiares usarem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Deus é maravilhoso. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Amanhã cedo vamos estar orando 6 da manhã e 18 horas também.
E amanhã vai ter o culto da libertação. Prepara o sal, hein? Não fica de fora não, gente. Não fica de fora não. Prepara o seu sal. Vamos lutar pela família, vamos batalhar pela família, vamos unir a nossa fé para salvar a nossa casa, para salvar a nossa vida espiritual, para salvar aquilo que o mal quer destruir, para quebrar inveja, macumba, feitiço, bruxaria. Vamos entrar em batalha espiritual. Nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos derrotar esse inimigo em nome do Senhor Jesus. Prepara o seu sal. É amanhã, às 8h30. Estenda a mão para essa imagem que está na tela. Diga assim: Deus, eu estarei nessa sexta-feira, às 8h30, com o pastor Fernando, na grande batalha espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Então, deixa o seu sal preparado. Vamos orar o Pai Nosso. Fique de pé, feche os olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Meu Pai, eu quero abençoar mais uma vez todas as famílias, todas as pessoas. Sim, meu Pai, que haja paz nessa casa, que haja união, Senhor, que esse culto foi feito no objetivo de salvar, no objetivo de transformar essa família. Então honra a nossa fé. Põe a tua mão bendita e poderosa. Restaura, Senhor. Restaura o nosso lar, a nossa vida, o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros. Levante as suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço. Diga: eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu te louvo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Família querida, olha só. Se você tem Facebook, Instagram ou TikTok, me segue lá. É esse nome aqui, ó, PR Fernando Branco, TikTok, Instagram e também no Facebook. Vai ser um prazer ter você lá conosco, tá bom? Tenha uma ótima noite, eu deixo você com essas lindas e maravilhosas canções. Deus abençoe. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá
nesta hora. Sua morte, sua cruz, seu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Deixe a tristeza de lado e venha ser feliz com a gente. Existe a felicidade pra quem tem fé olhar pra frente. Quem tem Jesus não vive triste, vive contente. Eu tenho a vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse, determinei, ela é minha. Eu tenho a vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse, determinei, ela é minha. Você que já chorou bastante, até molhou o travesseiro, dívidas e preocupações, tem tirado teu sossego. Deus te dá hoje a saída, pra sua vida tem jeito. Eu tenho a vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse, determinei, ela é minha. Eu tenho a vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse, determinei, ela é minha. Eu já tomei posse, determinei, ela é minha. Eu já tomei posse. Família com amor edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família
presente do Senhor. É um presente do Senhor. É um presente do Senhor. Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.